Convido os irmãos a abrir no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 12. Amém? Está escrito: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Repetindo: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor te dá. Senhor, nos conduza nessa meditação, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, use a minha vida nessa manhã. Eu assim te peço e assim entrego nas tuas mãos. Amém. Amados irmãos, no dicionário, entre os diversos significados que são dados à palavra honra, os mais adequados a esse mandamento são excesso de consideração e respeito. Ou seja, não é só consideração e respeito, é muita consideração e muito respeito. Isso é honrar pai e mãe. E percebam que é um mandamento que, por ser mandamento, não cumprimento é pecado, mas além disso, ele vem com uma bênção atrelada a ele se a gente obedecer. Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Ou seja, todo aquele que honra o pai e a mãe tem uma bênção inerente a esse mandamento, vida longa. Se não honra, aí eu já não sei, né? Então o mandamento só diz se honrar, tem vida longa. A grande verdade, irmãos, olhando esse mandamento, fala: bom, pastor, então os pais podem se retirar, porque essa palavra é para os filhos, honrar pai e mãe. Mas a grande verdade, irmãos, é que esse mandamento, ele implica diretamente também na missão que os pais receberam. Porque quem vai fazer dos filhos homens e mulheres que honram e obedecem os seus pais? Que consideram e honram, ou seja, honrar, dentro da palavra honrar está intrínseco obedecer, que se você não obedece, você não respeita. Então a gente precisa entender que é um mandamento que totalmente é direcionado não só aos filhos, mas também aos pais, porque todos os pais receberam de Deus a missão de preparar seus filhos para a vida, que eles, ao assumirem o seu papel na sua vida, independente ele seja pronto espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente e fisicamente. Esse é o papel dos pais, ou seja, os filhos não são nossos, Deus não nos deu, Deus deixou conosco para que a gente cumpra a nossa missão e os prepare para a vida. Livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, 6. Diz assim, livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Em outras versões, no caminho que deve andar. Instrua seu filho segundo os objetivos que você tem para ela. Em outras versões, instrua a criança no caminho que ela deve andar. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então a palavra aqui está aplicando diretamente aos pais a responsabilidade de preparar os filhos, instruí-los e prepará-los. Ele diz: se você fizer isso, ele não se desviará dos seus caminhos até o final da sua vida. Olha a responsabilidade que está sobre os pais. Não somos donos dos nossos filhos, por isso a educação que temos. Por isso, nós temos a responsabilidade de gerar independência. Então, uma vez que os filhos não são para nós, nós temos que dar uma educação que gere independência. Como é uma educação que gera independência? Dando responsabilidades, ensinando a fazer as coisas, criando responsabilidades, porque se você cria um filho, você fazendo tudo para ele, até ele estar marmanjo dentro de casa, ele não faz nada, é você que faz tudo, como vai ser depois que ele sair de casa? Se ele é totalmente dependente, E a gente vai ver situações aí que a gente cansa de ver, de homens que procuram esposa para substituir a mãe, porque precisa de quem cuide dele. Então, quando falta a mãe, se veem desesperados e casam porque precisam de alguém que cuide deles, porque não sabem fazer nada, não têm independência alguma. Mas às vezes os pais acham que amar a criança é fazer tudo para ela até ela crescer, não, aqui ela não faz nada, aqui eu cuido de tudo porque eu amo.
Mas se você ama, a educação que você está dando tem que gerar independência. Ele não vai ficar debaixo do seu teto, debaixo dos seus cuidados a vida toda. Então nós temos que amar não só a criança, né, o adolescente que está na nossa casa hoje, mas nós temos que amar o nosso filho que vai estar lá no mundo, trabalhando, casado, vivendo a sua vida. E o meio de amar ele pela extensão da sua vida toda é prepará-lo para isso. Amar os filhos é oferecer a eles as condições de se tornarem independentes, preparados espiritualmente, psicologicamente e materialmente para a vida. Para isso, existem alguns pontos que precisam ser relembrados. Nossos filhos só nos honrarão se crescerem vendo que nós somos pais honrados, né? O mandamento diz, honra pai e mãe. Mas será que a nossa conduta é honrada, né? Então, nós como pais, porque o nosso exemplo, ele ministra muito mais na vida de um filho do que o que a gente fala. Eu cresci ouvindo isso, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Só que isso não funciona. O que vai marcar a vida do filho, o que vai definir, né, o que ele vai tirar como maior aprendizado para a vida dele é o nosso exemplo de vida, quem a gente é, como a gente conduz a vida, o que a gente faz, mais do que aquilo que a gente diz. Nossos filhos só nos obedecerão se reconhecerem a autoridade que nos foi dada por Deus. Nossos filhos só vão aprender a respeitar a autoridade dos pais se nós exercermos a autoridade. E muitas vezes a pessoa acha porque é ruim você exercer a autoridade. Educar não é bom. É muito mais fácil você ser só amigo do filho e deixa tudo rolar, você não vai se estressar, você não vai aborrecer seu filho. Mas será que Deus te chamou para viver assim, como pai e mãe? Deus nos chamou para ensiná-los a honrar, não só os pais, mas os mais velhos. E para que Ele nos honre, para que Ele tenha consideração por nós, Ele tem que aprender a obedecer. Ele só vai aprender a obedecer se os pais exercerem autoridade. E creio, irmãos, isso tem sido uma das maiores dificuldades das famílias hoje. Eu lembro que o pastor Luiz Tomás, psicólogo e pastor, ele disse, olha, nós somos a última geração que obedeceu os pais e a primeira que obedece os filhos. A gente está vendo essa transição na sociedade. A última geração que obedeceu os pais fomos nós, os filhos hoje não obedecem mais. Mas por quê? Os pais não exercem autoridade. Nada contra o pai ser amigo do filho, a mãe ser amigo do filho, da filha, deve ser, mas você não pode perder de vista que você é autoridade sobre a vida dela, e você tem que exercer essa autoridade. A autoridade ela é indispensável para educar e ensinar, tudo dentro de um relacionamento de amor. Se você não tem autoridade, você não tem como educar, você não tem como ensinar, porque simplesmente você não vai ser respeitado, você não vai ser honrado, porque você não ensinou. E o grande problema hoje, né, na sociedade são pessoas que estão saindo da casa dos pais, entrando no mundo sem nunca ter aprendido a respeitar uma autoridade. O maior termômetro disso, irmãos, tem sido a escola. E quem trabalha em escola sabe disso. Eu tenho aqui, né, um testemunho, né, de uma professora, um desabafo de uma professora que eu trouxe, vivendo essa situação dentro da escola, né, de filhos, e a minha esposa trabalha dentro de um colégio, e ela fala, olha, não há mais respeito nem autoridade, e se você chama a atenção do filho, o pai vai lá para defender o filho, independente do que ele tenha feito. Eu cresci assim, meu pai falou, se ficar de castigo no colégio, quando chegar aqui, apanha. Se você ficou de castigo lá, é porque tu fez alguma coisa errada. Então, eu não ia reclamar com meu pai quando eu ficava de castigo, não, porque eu sabia que eu ia apanhar. Mas hoje, chama a atenção do filho, o pai vem igual uma fera no colégio e a mãe, porque chamou a atenção do filho dele, nem quer saber por que chamou. Então, o colégio tem sido um termômetro. E muitas vezes diz, o pastor está dizendo para ser carrasco com os filhos. Não estou dizendo isso. Abre lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Você não precisa ser carrasco, né, dos seus filhos, de maneira nenhuma. Está lá, Mateus capítulo 5, versículo 37. Amém?
seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Exercer autoridade é quando você disser sim, é sim. Quando você disser não, é não. Isso é exercer autoridade. Se o pai e a mãe ensinam o filho desde novo o que é autoridade, não vai precisar dar palmada, não. Não vai precisar fazer isso. Porque as pessoas falam, não, relacionamento entre filhos hoje não pode haver correção porque traumatiza. Mas para não haver correção, você tem que exercer autoridade. Mas como não há autoridade, também não pode ter correção, não há nada. E os filhos crescem fazendo o que bem entendem. Esse desabafo, de um professor anônimo, foi divulgado por Mônica Rolfe no site do Extra, do jornal Extra. Diz assim: sou alta, sou grande, para não dizer gorda, isso ela dizendo. Impossível não me ver chegar. No entanto, estava ali em pé há 5 longos minutos, e eles agiam como se fosse recreio, dentro da sala de aula. Chamei de amor, queridos, nada. Contei até 3, nem se fosse até 100. Nem sentar, sentavam. Tirei da bolsa um envelope pardo, tinha arma secreta. Mostrei as provas que não mais lhes seriam entregues naquele momento. Aí houve uma revolta. Como assim não vai entregar a prova? Não entregando. Vocês me ignoraram, vou guardar as provas até uma aula onde vocês se comportem como alunos. Viro para o quadro, começo a escrever a matéria nova. Subitamente me sinto no Maracanã. Eles batem nas mesas e gritam palavras de ordem. Queremos a prova, queremos a prova. Ignoro. Não foi assim que fizeram comigo quando eu também queria ser ouvida? Continuo escrevendo a matéria. Ao final, escrevo a data da entrega da prova, que só seria entregue após a Páscoa. Você não sabe que está fora da lei? Disse um dos alunos. Estou? Está. Você tem 10 dias para entregar a prova, está fora da lei. E a professora disse, bom, estou aqui de manhã dando aula, sou uma figurinha fácil, é só você mandar me prender. Das leis, dos direitos, sabem todas, dos deveres, não sabem, ignoram solenemente os deveres. Das leis, aí ela diz, outro vem e socorre o amigo, é lei, você tem que entregar. Depois de tudo que vocês fizeram, não vou entregar mesmo, disse a professora. Vou trazer a lei para a senhora ler, o aluno disse. Ótimo. Traga também parte dos deveres do aluno, aquela que diz que é preciso respeitar o professor. Aí um diz assim, onde está escrito que é preciso respeitar o professor? Me mostra que eu quero ver. Aí a professora disse, eu me pergunto se precisa estar escrito. Para mim era lógico e básico. Aliás, não só o professor, mas todo mundo. Respeito é para todo mundo. Como uma criança chega aos 13 anos sem a decência de saber disso. Onde estão seus pais? Se eu falasse isso para um professor na minha época, nem sei o que seria de mim. Mas o reizinho, no alto de seu pedestal, acha que o mundo só lhe deve coisas, sem que ele tenha que fazer sua parte também. Estamos criando monstros perigosos, criaturas insensíveis, incapazes de um só ato de empatia, de se perceber e colocar no lugar do outro. Posso levar cópia dos textos e regras da escola até. Posso responder um monte de desaforos. Não é isso. O buraco é mais embaixo. É o que me assusta. Uma pessoa que pensa dessa forma é oca por dentro, não tem recheio, já mostra bem a que veio. Ali não se encontra preocupação com outros, generosidade. Esse é o filho do sim, dos que não querem ter trabalho de educar, de punir, de deixar de castigo, dos que se rendem quando o filho insiste muito. E filhos sabem ser chatos quando querem alguma coisa. Negar, dizer não, impor regras, toma tempo, energia, paciência, melhor ceder logo. O resultado é esse, sim demais, educação de menos. Essas crianças mimadas, cheias de vontade, respondonas, são reflexos de uma época de grandes roubos e corrupções, de um clima de oba-oba sem regras, de tudo pode.
de vantagens em tudo. Mentem mentem com a cara limpa, dizem que não disseram, apontam um dedo, invertem histórias e o réu mentiroso vira você. Tenho medo do que nos espera lá na frente. Querem nos vencer pelos argumentos, pelo cansaço. Não canso fácil. Não, meu amigo. Quem tem crianças sob a sua responsabilidade tem longo trabalho pela frente por muitos anos de vida. Crianças seguem modelos. É com eles que aprendem que não precisam respeitar. Ela está dizendo dos pais, né? Eles aprendem a não respeitar com os próprios pais. O que, ao contrário, é preciso respeitar. O que é preciso obedecer, cumprir tratos e deveres, ter noção de hierarquia de humanidade a humanidade. Somos um quase nada, menos do que um grão de areia no mundo, mas até um grão de areia é importante se cumpre o seu papel. Não adianta egos enormes e almas pequenas, mal desenvolvidas, infladas na ilusão do poder. Sem a noção de respeito, o que sou eu nessa vida? Se é justo o respeito que faz o limite entre um e o outro. O que me faz ficar grande não é o poder de tripudiar o outro, isso é coisa de pobreza interna, de gente insegura. O que me faz grande é a importância que conquisto no outro, minha capacidade de ser querido. Isso essas crianças não saberão fazer, não aprenderam, nem querem. Na escola a situação fica disfarçada, os pais passam a mão na cabeça, invertem o jogo, mostram seus filhos como vítima, não são, mas os anos passam e nada muda. Só que a vida é jogo de futebol, dias de vitória, dias de derrota. Aí não tem passada de mão na cabeça, é bola rolando, time cobrando empenho. Professores não precisam ser respeitados? Aguarde. Desejo que você aprenda no amor, que você aprenda no amor para não precisar aprender pela dor. Não sou eu que vou te dar o cartão vermelho, é a vida. Com ela não tem conversa. Aí, meu amigo, só desejo boa sorte. Você vê o desabafo do professor. Porque é a realidade, a falta de autoridade. Não adianta você querer que essas crianças, esses jovens, respeitem a autoridade no colégio, no trabalho, se nunca tiveram que lidar com a autoridade. Se sempre fizeram o que quiseram, como vão aceitar que alguém diga o que eles têm que fazer? Nunca tiveram que lidar com isso. Então, amados irmãos, é o nosso papel. A gente ama os nossos filhos, a gente é amigo dos nossos filhos, mas nós não somos de igual para igual com nossos filhos. Nós temos um papel dado por Deus para cumprir. Nós temos que amar, cuidar, ser amigos, ser confidentes dos nossos filhos, mas eles têm que enxergar que nós temos uma autoridade sobre eles. E isso cabe aos pais. Continuando, amemos. Educar não nos coloca bem na fita, nem nos dá ibope, mas é uma responsabilidade confiada por Deus a nós. Nós não ficamos bem na fita com nossos filhos como educamos. Quando repreendemos, quando botamos de castigo, se for o caso, a gente não vai ficar bem na fita. É desagradável, é chato, mas se a gente não fizer isso, quem vai fazer, né? Se não formos nós. Receber não e serem frustrados criam resiliência para enfrentar os nãos da vida, que a vida com certeza dará. A gente muitas vezes se preocupa, não, amar o meu filho é eu poder dizer sim a tudo que ele quer, fazer todos os desejos dele, tá? Mas a vida vai fazer isso? Não vai. E quando você frustra o seu filho, não propositalmente, mas há situações em que a gente tem que dizer não, porque o que ele está pedindo não é bom para ele, ou há situações em que a gente tem que dizer não, porque a gente não tem condições de dar a ele o que ele quer. E, amados irmãos, os nossos filhos têm que viver dentro da nossa realidade financeira. A gente não tem que ultrapassar o que a gente pode, porque o nosso filho quer ter isso ou aquilo. Eles têm que aprender a viver dentro da nossa realidade financeira, para que um dia também eles saibam que têm que viver dentro da realidade financeira deles. Porque se tudo que eles pedirem for sim, sim, e tudo for dado, como vai ser quando eles forem para o mundo? Vão ser pessoas que não vão saber lidar com as suas próprias vidas financeiras, porque tudo que vê vai querer. Não, eu sempre tive, tudo que eu desejei me deram, por que agora vai ser diferente? Eu quero isso, eu vou comprar e acabou. E vão ter vidas financeiras desregradas,
vão ter sérios problemas, porque há coisas que a vida não vai dar, e não vai saber lidar com isso, não vai ter resiliência. O que é resiliência? É como uma borracha, você aperta, ela reage e volta. Isso é desenvolvido em nós. Nós vamos passar por tristezas na vida, perdas, sofrimentos, dificuldades, e a gente tem que ter capacidade de resiliência, senão a gente não reage. Vamos ser pessoas que qualquer probleminha a pessoa desmorona, desaba, fica derrubada. Isso é porque em casa nunca teve que lidar com, nunca desenvolveu isso, resiliência, porque nunca teve que lidar com frustração. Frustrar os nossos filhos às vezes incomoda. Puxa, ele queria isso, eu não posso dar. Puxa, ele quer tanto isso, mas não vai ser bom para ele se eu der. Diga não. Ah, ficou frustrado, ficou triste, está desenvolvendo resiliência, porque a vida vai fazer isso, ele vai ter que saber lidar. Quando ele tiver que enfrentar a perda dos pais, quando ele tiver que enfrentar a perda de uma pessoa amada, quando ele tiver que enfrentar um desemprego, ele vai ter que ter resiliência, não vai poder cair no chão derrubado, mas vai ter que ter desenvolvida resiliência nele para reagir, para não deixar que aquilo derrube. E esse é o nosso papel, desenvolver isso nos filhos, mas a vida tem deixado isso de lado. Eu tive ouvindo uma psicóloga, a gente não tem ideia estatisticamente da quantidade de mortes de mulheres simplesmente porque não querem ficar com namorado ou marido. E a psicóloga estava dizendo que muito disso é fruto de homens que cresceram e não receberam não na sua vida, e não admite que diga a eles não ou que não vai ter, porque sempre tiveram e não sabem lidar com o não. Aí se a pessoa tem algum problema psicológico, emocional, junta isso e o resultado é o que a gente vê, porque isso não é criado dentro dos nossos lares. Quanto aos filhos, também dirigindo aos filhos, e todos nós somos filhos também, Colossenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Claro que essa palavra foi mais para os pais, mas os filhos também recebem, muito a ver com os filhos. Agora, eu quero me dirigir aos filhos, mas palavras também que vão servir para os pais. Amém? Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. Olha só, obedeça os seus pais quando vocês concordarem, obedeça os seus pais quando for bom para vocês, obedeça os seus pais quando não contrariar seus planos. Não é isso que a palavra está dizendo, olha aqui. Obedeçam seus pais em tudo. Ou seja, a palavra de Deus ela não admite a desobediência, seja qual for o motivo. Isso é honrar os pais, E ele continua, pois isso agrada ao Senhor. Ou seja, cada vez que a gente desobedece a um pai, a gente está desagradando a Deus. Pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. O que ele está dizendo aqui não é que você não vá frustrar, não vá corrigir seu filho, não. O que ele está dizendo, não irritem, é aquela educação que não visa, às vezes existem situações em que a gente, até por um momento ruim da nossa vida, a gente está mais descarregando os nossos problemas do que verdadeiramente educando. Então, o que a gente tem que fazer, tudo que a gente diz não, a gente tem que explicar por que está dizendo não. Senão, não vai surtir efeito na vida de um filho. Você chegar, não, por que eu não vou te dar isso? Por isso, isso e isso. Por que você não pode fazer isso? Por isso, isso e isso. Vai ficar frustrado, mas vai receber um ensinamento ali também. Não é simplesmente um não pelo não. Há um motivo para ser feito isso. Honre seus pais até que Deus os leve, não os envergonhe, não os desrespeite ou os desconsiderem. A palavra de Deus nos chama a isso. Pai e mãe é pai e mãe até morrer. Hoje eu estou com 56 anos, fazer 57 esse ano, e eu respeito meu pai até hoje. Eu não respondo ao meu pai, eu posso não concordar com ele, sou um homem casado, tenho a minha vida independente. Posso não concordar com ele, mas eu não enfrento meu pai, eu não desrespeito ele. Até hoje eu dou uma benção a ele. Eu chego lá para cuidar dele, benção, pai, até hoje. Respeito ele da mesma forma que eu respeitava quando eu estava com ele, quando eu morava com ele, quando eu estava aos cuidados dele. Pai e mãe é para ser respeitado por toda a vida. Isso é um mandamento de Deus.
Não é uma sugestão de Deus, é um mandamento. A gente deve respeitar o nosso pai e nossa mãe para toda a vida. Se eles não te ensinaram a honrar, ou seja, a respeitar e considerar, faça isso assim mesmo, pois é um mandamento de Deus para a sua vida. E Deus dará tudo o que você precisa para fazê-lo. Ora, algum filho pode dizer, pastor, mas nunca me ensinaram autoridade. Eu estou dentro desse perfil que o senhor traçou, que nunca me negaram nada, nunca me ensinaram a obedecer, pois obedeça a si mesmo. Porque é um mandamento de Deus para a sua vida. E se você não aprendeu em casa, Deus te dá todas as condições para você fazer isso. E é um mandamento de Deus. Nós não tivemos pais perfeitos. Meu pai não era perfeito. Nenhum de nós aqui teve pais perfeitos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vocês também não vão ser pais e mães perfeitos. Meu pai e minha mãe cometeram muitos erros, como eu também cometi. Como o Luciano também, quando tiver a família dele, vai cometer, porque nenhum de nós é perfeito. Então, amados irmãos, o que guarda esse relacionamento é o perdão. É o perdão. Se os nossos pais não foram perfeitos, perdoe, porque nós também não somos. Nós vamos carecer também que um dia nossos filhos nos perdoem pelos erros que a gente cometeu. Mas o importante é que no meio de tudo isso, a intenção foi abençoar, foi ajudar. Se há inimizade entre pai e filho, deve haver perdão. Se a palavra diz para a gente não desonrar o nosso pai, se a gente não desrespeitar o nosso pai, que dirá ter o nosso pai como inimigo, né? Que dirá? Vamos abrir em Lucas capítulo 6, versículo 27 a 28. Que não seja a minha palavra, mas seja a palavra do Senhor, né? Infelizmente, né, a gente lida às vezes com isso, situações que ficaram mal resolvidas no relacionamento familiar e que a palavra aqui trata de inimigo, mas não só inimigo, às vezes se há algo, né, seu pai é seu amigo e tudo, mas se há algo no seu coração que você está guardando por alguma coisa que o seu pai ou sua mãe fez, Deus está pedindo nessa manhã para você perdoar. Né? E se alguma mãe ou pai aqui guarda alguma coisa no coração por algo que seus filhos fizeram, Deus está te chamando a perdoar nessa manhã. Lucas 6, 27 a 36. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos. Aqui no caso inimigo, mas nem é o caso de ser inimigo, né? Mas se há alguma coisa para perdoar. Façam bem aos que os odeiam, abençoe os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar a túnica. Ou seja, Jesus está falando aqui para a gente se desarmar do revide. Né? Dar a outra face é o que? É você não revidar, você responder com amor e com perdão. E ele continua, dê tudo o que lhe pedir. Se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Aí vem o importante. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem bem aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem a pessoas que esperam devolução? De que esperam devolução? Até os pecadores emprestam dessa forma, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Aqui no caso, amem seus pais e seus filhos, ainda que tenham errado com vocês. Façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande. Vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos. Então, a recompensa que terão será grande. Vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ele está dizendo que Deus é até bondoso, né? Ou seja, o sol nasce a cada dia, até para os maus. Deus age com amor com os maus, né? Não é o caso, nossos pais não são maus, né? Erraram, nós erramos também, mas o que Deus fala nessa manhã, não leve em conta, né, o que foi feito, mas leve em conta que você precisa perdoar.
né? Eu tiro como testemunho para encerrar nessa manhã, diante dos irmãos, os meus pais, né? Minha mãe portuguesa, meu pai cearense, né? Você vê que mistura, né? Da onde eu vim. E eu nasci carioca, mas meu pai foi criado no norte, ele nunca teve, imagina como é a educação no norte, né? Você apanha primeiro para depois saber por que apanhou, quando sabe por que apanhou, às vezes apanha e nem fica sabendo. E era surra mesmo, né? Não era palmadinha, não. Então meu pai foi criado assim, ele achava que era assim que tinha que criar. Meu pai não era um homem assim de se relacionar com o filho, ele entrava, mantinha a casa, entrava, saía, só se dirigia a gente para mandar ou para corrigir, né? A gente nunca teve. Depois de adulto, a gente foi tendo um relacionamento com ele. E eu lembro, irmãos, que aos 11 anos de idade, para 12, eu levei uma surra do meu pai, da minha mãe ter que fazer, acho que curativo nas minhas costas, que ficaram em carne viva, né? Então, traumatizou, vou carregar essa mágoa, mas eu digo, hoje eu estou lá, meu pai está num leito de hospitalar, eu estou todas terças e quintas, eu estou cuidando dele, né? E não tenho mágoa nenhuma dele no meu coração, porque talvez possa ser até monstruoso o que ele fez, mas ele não tinha esse entendimento. Ele foi criado daquela forma, recebeu, não podia dar o que ele não recebeu, mas Deus foi cuidando dele no decorrer da vida, ele foi reconhecendo, se transformou em um outro pai. Mas independente de tudo, ele é meu pai, e diante de Deus eu tenho que honrá-lo até ele morrer. Honrei minha mãe até a morte, ela foi cuidada, foi honrada até o último dia de vida dela, e estou fazendo o mesmo com meu pai, e vou honrá-lo até o dia que ele partir. Assim tem feito minha irmã, assim tem feito meu irmão também. Se a gente for falar, mas quantos erros ele cometeu, eu vai justificar o não cuidar, mas quantos a gente comete também? Por isso o perdão, o cristão ele tem que ter o perdão no relacionamento o tempo todo, porque perdoar, a gente não perdoa porque o outro merece, a gente perdoa porque nós fomos perdoados sem merecer, né? Deus nos perdoa e a gente não merecia. Quem somos nós para julgar? Quando Jesus nos proíbe de julgar, ele está mandando a gente dar o perdão indiscriminadamente. Se Jesus falasse julga, aí sim, eu poderia perdoar quem eu quisesse, porque eu julgaria e condenaria, mas Jesus nos proíbe de julgar. Se eu não posso julgar, eu tenho que perdoar a todos, né? Não tenho mágoa, nunca fiquei traumatizado, como dizem os psicólogos, né? Apanhei sim, fiquei de castigo, sempre tive o que meu pai pôde dar, nunca tive negócio de presente de Natal, meu pai nunca teve condições de dar nada a gente tinha o mínimo necessário, né? Eu lembro que eu ia para o colégio, nem dinheiro para, acho que merendar eu tinha, então a gente levava de casa, mas eu sonhava em poder comprar aqueles doces. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu fui lá, comprei aqueles doces igualzinho que tinha no colégio, me empanturrei daquilo, porque era uma frustração que eu tinha na minha vida. Mas eu fui criado um homem honrado, trabalhador. Foi assim que meu pai me criou. E em meio a todos os erros dele, ele cometeu grandes acertos na minha vida, né? Fez de mim um homem. Eu aprendi, cresci maduro para lidar com as frustrações da vida, né? Porque nada que a vida que trouxe para mim era novidade, eu já tinha que lidado com tudo isso na minha casa, na minha infância. Então, amados irmãos, honrar, né, pai e mãe é um mandamento que está se dirigindo aos dois. Que nós, como pais, né, possamos ensinar a autoridade aos filhos a lidar com a autoridade, possamos ensinar os filhos que as frustrações existem, eles precisam lidar com elas e que aprendam. O lugar melhor para aprender essas coisas é dentro de casa, cercado com o amor dos pais. Eu sempre dizia ao Luciano, porque ser padrasto é mais difícil que ser pai. E eu dizia para o Luciano, aproveita para aprender aqui, porque a gente te ama, não deixa para aprender na rua não, porque a vida é carrasca, ela não ensina com amor, ela ensina da pior forma que tem. Então aproveita para aprender aqui, porque aqui a gente está te ensinando com amor. Então que a gente possa levar essa palavra, né? Ver nesse mandamento que Deus fala, filhos, honre teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor te dá. É um mandamento que vai trazer tarefas para os pais e tarefas para os filhos. Que essa palavra, irmãos, possa nos dar um alerta, ainda em tempo, né, para a nossa vida familiar, para a nossa vida entre pais e filhos. Deus amado, entregamos a Ti as nossas vidas, entregamos a Tua igreja, né? Ela é plenamente Tua, Senhor. Reines
poderosamente nessa igreja, pois ela é tua. Que tu estejas reinando soberano sobre a aula do CETEB, sobre a nossa comunhão ao redor do café, sobre o culto da noite que teremos hoje, sobre a cantina, que também é um momento de comunhão, e que tu reines soberano em nossos lares e em nossas vidas nesse domingo. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, sobre as nossas famílias e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém.